Paz do Senhor a todos, boa noite. Mais um dia na presença de Deus, mais um dia refletindo a palavra. Hoje nós temos um tema muito precioso, delicado de se abordar, mas necessário. Em oração hoje o dia, Deus me deu uma palavra que fala referente ao homem cristão, como é a vida e como tem que ser, aquele que representa o cabeça da casa, o homem do lar, segundo o que as Escrituras nos ensinam. E a importância desse homem obedecer e ser temente a Deus. Eu gostaria de lermos a carta de Pedro, onde está escrito em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Diz assim: também você, marido, na vida comum com a esposa, conheça que a mulher é o sexo mais fraco e por isso deve ser tratada com muito respeito, porque a esposa também vai receber junto com você o dom de Deus, o dom da vida que é dado por Deus. Haja assim para que nada atrapalhe a sua oração. Glória a Deus. Para que nós venhamos entender que quando você casa, você precisa entender que nesse relacionamento você tem hoje uma esposa que você tem que cuidar e respeitar conforme as Escrituras. Lendo também Gênesis, eu gostaria de que vocês lessem. Gênesis capítulo 2, versículo 24, diz assim: é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Olha como é importante nós entendermos que depois que eu tenho esta mulher como minha esposa, eu não sou mais sozinho. Agora eu estou junto com ela e nós dois se transformamos em uma só carne, onde eu tenho que tratá-la como eu gostaria de ser tratado. A importância da carta de Pedro, passando para o homem, que ele, se não tratar sua esposa como mais frágil, como a pessoa que realmente precisa dos seus cuidados, com o seu respeito, nem as suas orações são ouvidas. Então não adianta eu querer achar porque leio a Bíblia, porque vou aos cultos, ou o que eu faça religiosamente, Deus vai me ouvir, se eu não obedecer o que Ele tem me dado para que eu venha a obedecer, que é cuidar e amar a minha esposa. Tem uma passagem que fala muito sério ao marido, Efésios 5. É muito precioso. Efésios 5, 25 diz: marido, ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. O verso 28 diz: o homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo. Olha só, outra passagem confrontando realmente ao homem e ensinando como ele deve amar essa esposa. Jesus aqui, ele coloca um exemplo dele, como ele amou a igreja, como ele amou a sua igreja e deu a vida por ela. Será que hoje, algum desses maridos, homens que são hoje o cabeça da casa, tem ciência dessas passagens bíblicas? Jesus Cristo mostrando que ele deve amar a ela e, se possível, dar a vida por ela, morrer pela sua esposa, tamanho amor que você deve ter por ela. Que nós venhamos entender que hoje no relacionamento é necessário que o homem realmente se coloque como as Escrituras mandam. Você vê hoje casais se separando, não se entendendo, o homem não sabendo qual o seu papel dentro de sua casa,
porque ele não tem uma base realmente sólida para que ele venha se apoiar. E não tem um outro lugar para se apoiar senão nas Escrituras. Não tem aonde o homem ter entendimento para viver em um relacionamento com a sua esposa se ele não for guiado pelo Espírito de Deus. Se ele não for realmente submisso a Jesus Cristo, ao seu Senhor e Salvador. Se cada homem religioso tratasse a sua esposa do jeito que as Escrituras ordenam que ele trate, nós teríamos hoje uma sociedade diferente. Nós teríamos filhos diferentes. Porque como esse homem, ele é temente a Deus, ele consegue muito bem amar, respeitar a sua esposa, educar os seus filhos. Que nós venhamos todos os dias meditar nessa palavra, para não virmos pecar contra Deus, maltratar aquela pessoa que Deus nos deu para que nós venhamos cuidar. Em Provérbios tem uma passagem muito importante, é Provérbios 18, versículo 14. Diz assim: acima de tudo, tem amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. Se você observar a palavra, esse amor que as Escrituras mostram tem nome, é o próprio Deus. Ele não é a essência do amor, ele é o próprio amor. Que nós venhamos entender e conhecer quem é esse amor, para que nós saibamos fornecer amor. Não tem como dizer que eu consigo amar uma pessoa se eu não amo a Deus, se eu não conheço a Ele, porque Ele é o verdadeiro amor. Uma outra passagem muito preciosa que eu tenho acompanhado, Colossenses capítulo 3, versículo 14. Provérbios 18, 22. Quem acha uma esposa encontra a felicidade, recebeu uma bênção de Deus. Olha só, a palavra de Deus está dizendo que quem encontra uma esposa, uma mulher o qual ele vai se casar, vai passar o resto das suas vidas com ela, ganhou de Deus um presente, ganhou de Deus uma bênção. Que nós venhamos entender que as nossas esposas, elas são uma bênção na nossa vida. Elas são dadas por Deus. Foi Deus que preparou ela para nós. Que nós venhamos amá-la, respeitá-la, como as Escrituras têm nos orientado. Em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 8, eu acho muito interessante a passagem de Eucana, e Ana. Olha só, um dia o seu marido, Eucana, lhe perguntou: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está sempre triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Aqui nessa palavra, nós que entendemos e lemos um pouco para trás, nós vemos que Ana estava triste porque ela não poderia ser mãe, ela não poderia dar um filho ao seu esposo. E ela se entristece, vive chorando. E a Bíblia também vem dizer que Eucana tinha uma outra mulher, pelo nome Penina, que zombava dessa outra mulher porque ela não conseguia dar filho como ela dava ao Eucana. Ao ponto de Ana chorar por isso. Mas o seu esposo Eucana, amando essa mulher, amando Ana, ele pergunta para ela: por acaso eu não sou melhor do que 10 filhos para você? Tamanho amor desse homem por essa mulher. Que nós venhamos aprender todos os dias e que essa palavra de honrar a sua esposa, honrar, eu digo, respeitá-la, amá-la, cuidá-la, venha estar não só na nossa mente agora, mas que ela esteja gravada em nossos corações, para que nós sejamos bons maridos e amamos nossas esposas como elas merecem, como Jesus Cristo nos orientou que nós fizéssemos. Deus abençoe a vocês todos. Eu gostaria de orar. Senhor, Pai, eu te agradeço por mais uma palavra, Senhor, por mais um momento precioso, Deus, que o Senhor tem disponibilizado para que eu fale a Tua palavra. Senhor, que todos os esposos, maridos que estão me ouvindo, Senhor, eles possam ouvir a Tua voz direcionando
cada um deles, conforme a tua palavra, Senhor, conforme as tuas ordenâncias a cada um, Pai. E que o Senhor abençoe, Pai amado, não só o meu lar, mas de todos os que me ouvem. Amém. Deus abençoe a todos.